O outro ponto, que foi um outro comentário que surgiu aqui muito interessante também, alguém comentou assim, olha, então Deus é o maior dos dragões que existe, né? E eu achei muito interessante, porque faz sentido. Quando a gente fala dessas coisas, não tem como a gente não cair no aspecto das crenças, né? Daquilo que são as crenças, certo? Daquilo que elas são pautadas também. E aí, nesse sentido, sim, a existência de um Deus não é um objeto da ciência. Não é uma coisa que, e essas vezes, se torna uma discussão tão tola, né? Qual que é a postura metafísica, vamos falar assim, mais próxima da ciência? Eu vou fazer essa pergunta. É de alguém que crê? É de um ateu? Ou de um agnóstico? O agnóstico, bom, o que crê é o que crê na existência de um Deus e tal. O ateu é aquele que nega. E o agnóstico é aquele que diz, olha, não sei. Não tenho nada a dizer sobre isso, porque não foi provado ainda. Então, qual desses três, né, se aproxima mais da postura científica? Sem dúvida, né, é assim que eu vejo, sem dúvida é o agnóstico. Porque o agnóstico, ele, olha, não afirmo que existe, não afirmo que não existe, porque não posso medir, não posso provar. Então está muito perto do pensamento científico isso aqui. O ateu, por sua vez, ele vai incorrer muitas vezes num equívoco, né? Quer dizer, não existe. Condenando muitas vezes a crença de outras pessoas, quando a própria afirmação da não existência também é uma crença. Porque você não pode dizer que uma coisa não existe só porque você não pode medir ou demonstrar, certo? Porque você pode dizer, olha, creio que não existe, né? Toda a minha experiência nesse mundo e tudo mais, tudo aquilo que eu projeto na minha mente me faz pensar ou crer que não existe um Deus, isso aí não acredito, certo? Mas ainda estamos no âmbito da crença. E o que crê, ele parte da mesma postura, só que no caminho oposto. Quer dizer, olha, não posso medir, obviamente, isso não é objeto de comprovação científica, não é coisa que se possa provar pelos instrumentos que a gente tenha. No entanto, a minha experiência no mundo, o raciocínio que eu faço, as coisas que eu observo, me fazem pensar e crer que existe algo que talvez organizou a nossa vida, que organizou esse universo. E aí que vem a questão, né? Embora esse comentário ele tenha a sua razão, porque já que dragão invisível na garagem é algo que faz parte de uma crença, então Deus, né, que é a crença das crenças, é o maior de todos os dragões. Porque ele estaria aí no mesmo âmbito lógico. Então faz um certo sentido, porém, é isso que eu gostaria de comentar. Isso aqui, para mim, eu quero demonstrar que é uma falsa equivalência. É uma falsa equivalência, né? Por que é uma falsa equivalência? Porque existem coisas que fazem sentido do ponto de vista racional que você possa postular a existência, ainda que você não consiga medir ou provar pelos instrumentos que você tem. Vou voltar aqui a falar de Deus, mas antes deixa eu fazer um breve parêntese aqui. Comentei rapidinho no outro vídeo. Teorias, muitas vezes, astronômicas, se fazem assim, né? Se fazem por razão, por raciocínio lógico, sem que eu consiga demonstrar isso, num primeiro momento, pelo menos. A teoria da relatividade é um exemplo disso. Quando lá Einstein postulou ali superar a teoria da gravitação universal do Newton, né? Avançar com isso, ele dizia mais ou menos o seguinte, olha, é verdade, existe uma atração dos corpos no universo, mas isso não é por causa do tamanho dos corpos e tal, a distância que os separa, não é isso. É por causa da massa, né, do volume desses grandes corpos celestes, e o que eles fazem? Eles provocam uma curvatura no tecido do universo, no tecido do espaço-tempo. Então, os mais densos, né, volumosos e tudo,
eles vão provocar uma curvatura maior. E os menores vão se submeter à órbita desta curvatura provocada no espaço-tempo e vão ali circundar, ser atraídos por esses outros corpos, né? Então, é uma teoria completamente diferente. É uma teoria que diz que nós temos um tecido no espaço-tempo, né? O universo é composto desse tecido. Agora, você consegue medir esse tecido? Você consegue botar no telescópio, lá no microscópio? Não consegue. Isso é exercício racional, porém um exercício de imaginação, um exercício de crença em alguma coisa que eu imagino que seja dessa forma. Eu imagino que seja dessa forma. Porém, minha imaginação não é sem sentido, não. Tem razão, tem uma razão de ser. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. A crença em alguma coisa é uma postura essencialmente filosófica. Ela não é uma atitude irracional. Quando você não pode medir uma coisa, mas você crê naquilo, acredita naquilo e tem fundamentos, inclusive pautados na razão, na lógica para pensar daquela forma, isso é também pautado num pensamento que está baseado na razão. É racional esse exercício. Então a crença é muito diferente do que muita gente diz por aí, que é uma coisa de gente tola, de gente ignorante. Muito pelo contrário. A crença fez avançar o conhecimento humano imensamente. Então, por exemplo, Einstein, o que ele vai fazer? Ele vai pensar isso, ele vai elaborar uma teoria, ele vai começar a fazer cálculos matemáticos e tudo mais. Beleza, mas não tem como comprovar. Quando ele postula isso, aí vem o teste que é feito lá no momento do eclipse, né? E que ele vai pegar um eclipse e dizer assim, olha, se minha teoria estiver certa, nós vamos testá-la agora. Porque esses corpos que aparecem aqui no céu e que eu consigo ver aqui, no momento do eclipse ali, quando a luz passar, a luz do sol passar por um corpo que está ali entreposto entre a luz e a minha visão, isso vai... a curvatura, né, que esse corpo vai fazer no espaço-tempo vai fazer um desvio na luz, né, na trajetória da luz. E a gente sabe que a gente enxerga esses corpos no céu por causa da luz que deles é emitida, né, chegando até nossa visão. Então ele vai falar, olha, esses corpos que estão aqui vão aparecer no momento do eclipse deslocados mais para outros pontos. Vão estar mais distantes aqui. Então ele calcula isso, ele calcula onde é que eles vão aparecer. E assim é que acontece, né? Então ele pode comprovar que aquilo que ele imaginou realmente acontece assim como ele imaginou. Ainda assim, esse tipo de conhecimento gerado pela astronomia, por essas coisas que são tão gigantes que a gente não consegue medir exatamente com os nossos aparelhos, ainda não se submetem exatamente aos mesmos testes ali que você faz num laboratório, que você pega os instrumentos e você mede o corpo e tal, né? Ainda assim é uma teoria muito realmente é uma teoria em ciência, é uma coisa muito séria, né? Que já foi testada várias vezes, enfim. Então, é o melhor conhecimento que temos hoje. Mas é absoluto? Não é. Está sujeito a que daqui mais uns anos alguém diga, olha, não é exatamente assim como Einstein disse. A razão disso é outra, talvez. Então você vê que nosso conhecimento ele é por si só limitado. E a ciência tem essas limitações, né? O conhecimento científico trabalha com essas hipóteses, vai provando essas hipóteses, elas se tornam teorias. Teorias, então, olha, o que melhor nós temos aqui é o conhecimento que temos, mas isso não está absoluto, quer dizer, não é imutável. Pode ser que novos conhecimentos desafiem aquilo que a gente já conhece, certo? E aí nós chegamos, pegando tudo isso que eu falei, na questão de Deus, né? A existência de Deus, postular a existência de um Criador, chame Deus, chame o que você quiser, de um Criador que seria uma mente inteligente, que organiza o universo que nós temos, não é coisa de gente que não tem raciocínio, né? Você defender essa postura é algo muito defensável no ponto de vista racional, né? Porque, veja,
E aí, claro que, para quem já me conhece aqui, sabe que eu me filio a isso. Eu sou uma pessoa que crê, né, na existência de algo maior, certo? De algo que organiza o nosso espaço-tempo, a nossa existência e tudo mais. Por que é que eu sou levado a crer nisso? E muitas pessoas também, inclusive cientistas. Muitos cientistas também têm a mesma postura que eu tenho, diferente do que muitos dizem por aí, né? Que cientista não pode crer, né? Cientista tem que ser ateu. Não, isso é bobagem, isso é bobagem. Por que eu sou levado a pensar assim? Porque justamente eu observo o universo que me cerca, vejo que ele tem uma ordem regular, existem leis da física, leis da mecânica, leis da biologia que operam, né, com os elementos para numa incrível combinação de fatores ser possível que haja a vida, por exemplo, na Terra, a existência, mas não preciso nem falar da vida. A ordem, né, as órbitas e tudo mais regulares que esses grandes corpos ocupam no espaço, a dimensão de tudo isso, e em especial essa ordem regular que os sistemas apresentam no universo. E aí quando eu saio do universo do macro, eu vou para o micro também, né? Nos organismos, o funcionamento dos organismos vivos, como que eles trabalham de uma maneira ordenada, né, que dependem de muitas leis da química e da física para operar. Quando eu vejo tudo isso, para mim, me parece fazer muito mais sentido que exista algo que organiza isso. Ainda que eu não saiba explicar, que eu não possa provar, ainda que eu caia na questão do, olha, mas quem deu início a tudo, quem criou tudo, né, já que precisou de um criador no início, então quem foi que criou o criador? Esse é um grande enigma que atravessa a filosofia, né? É um grande enigma humano. Mas ainda que eu não possa explicar isso, eu sou levado a pensar que, ainda que minha mente não alcance, me parece fazer muito mais sentido que exista um criador do que não. Outra postura é igualmente defensável, baseada em crença também. Alguém vai pensar, não, tem explicações que eu posso dar aqui que são plausíveis sem a necessidade de um criador e pode acreditar nisso. E são duas posturas igualmente respeitáveis. E ambas baseiam-se na razão. Tá? Inclusive é importante dizer que crença, quando vai para o aspecto religioso, não é somente racional. Existem, como eu falei, outros fatores que operam, mas para ficar só na razão. As duas posturas são baseadas em crenças racionais, igualmente respeitáveis. Então, um respeita o outro. Temos a resposta definitiva para mostrar para alguém? Não temos, né? Não temos. Mas qual que é a diferença entre crer em algo assim e crer, sei lá, foi o exemplo que eu dei no comentário, né? E crer que um cavalo alado, invisível, existe, de vez em quando ele aparece e fala comigo. Ainda que quem vê isso, não posso desprezar a experiência dessa pessoa como algo que faz parte da sua experiência humana. Se ele vê, então para ele é real. Mas assim, vamos falar da questão de existência de verdade, de existência concreta, tá? Daquela que se pode palpar, alguma coisa assim. Por que é diferente eu afirmar que um dragão invisível, um cavalo alado existe, fala comigo? É diferente de eu postular a existência de um criador. Porque há razões, há elementos sobre os quais eu fundamento meu pensamento de maneira racional que me leva a poder imaginar, suspeitar, pelos indícios que existem, que existe algo além que organizou essas coisas aqui. E é muito diferente eu postular a existência de um dragão invisível que não tem nenhuma função no universo que nos cerca, né? Não há um elemento racional no qual eu baseio a minha afirmação, meu pensamento, a minha crença de que um dragão invisível existe, ou de que um cavalo alado que fala comigo existe, né?
De novo, mais uma vez, não que aqueles que assim enxergam não tenham uma experiência com isso que não faça sentido subjetivamente, né? E que não faça parte do nosso interesse compreender por que as pessoas têm essas experiências. Mas eu estou falando apenas, estou dizendo que é uma falsa equivalência você dizer que postular a existência de um Criador é um exercício meramente sem sentido. Não é. E não dá para você equiparar isso com outras vivências imaginativas, né, que a gente possa vir a ter e que não estão pautadas em elementos mais racionais. Tá certo, meus amigos? Esse vídeo ficou longo, mas eu queria abordar esses temas com calma. Então, vamos lá. Deixa aqui seus comentários, o que vocês pensam dessas coisas todas que a gente está falando, e nos vemos aí nos próximos vídeos desses assuntos filosóficos, que ampliam o pensamento, que expandem um pouquinho a nossa visão a respeito do mundo, tá bom? Então nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.